Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BMcast. E hoje nós vamos falar sobre urologia com o Dr. João Pedro. E eu quero apresentar aqui o meu co-host aqui, o Cláudio Barbosa, que ele é uma pessoa bem sentimental, mas é uma pessoa assim, educada, gentil. Reclamei dele aqui que nos últimos episódios o co-host ficou sem ser apresentado. Isso aí não pode, pô. Não pode, né? Falha grave. Mas voltando aqui, vamos falar hoje sobre urologia e para falar sobre isso, nada melhor do que um urologista, não é mesmo? Então, temos aqui hoje o Dr. João Pedro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Cláudio, que é meu amigo de infância também. Vamos nessa. Muito bem, eu não sabia dessa informação. Não sabia minha Pensei que a infância. gente falado, Não, não. falou não. Pô. Massa. Então tá tudo em casa. Estamos em casa. Massa. E assim, para começar, né, a urologia é uma especialidade que ela é majoritariamente dominada pelos homens, né? Uhum. Os homens, pelo menos eu nunca vi uma mulher urologista. E assim, quais são as principais atuações da urologia, né, de uma forma simples? E assim, existe algum tipo de tabu relacionado à especialidade ser praticada por homens? Como é que é isso? Tá, começar a falar um pouquinho do que você falou da estatística, né, de ser dominada por homens, né? Por ser uma especialidade que é mais voltada para um público masculino, a gente tem mais homens mesmo atuando. Só que o crescimento das mulheres na urologia vem acontecido há um bom tempo. Elas, inclusive, têm um grupo, né, que elas se denominam orquídeas, né? É um grupo importante de troca de conhecimento entre mulheres urologistas. Aqui no Brasil, aqui em Salvador, a gente tem algumas muitas. Inclusive, estatisticamente, os últimos 2 anos de entrada de prova de residência, a gente teve quase metade das vagas sendo ocupadas por mulheres aqui em Salvador. Então, tem crescido bastante. E eu acredito que cresce justamente pela versatilidade da especialidade. A especialidade que a gente consegue atuar com cânceres, consegue atuar operando mulheres, homens, crianças, idosos, tem urgência, emergência, transplante. Então, assim, por ter qualquer paciente é um paciente urológico em potencial, então qualquer pessoa, qualquer médico pode ser um urologista potencial também, né? Você perguntou a respeito do tabu também. A gente ainda tem muitos tabus, sobretudo no que não vai para aquela parte do exame de próstata, né, o exame genital, né? A mulher não é tão preocupada com isso, vamos dizer assim, porque desde novinha, desde adolescente, ela está acostumada a abrir um pouco mão de sua privacidade para ter sua saúde garantida. Então ela vai na ginecologista, né, desde nova. O homem não tem essa atitude, né? É uma coisa que o cara só procura quando tá mais velho ou quando tem problema. Então passou a vida toda criando um tabu. É o tabu com a genitália, é o tabu com o exame de toque, é o tabu com o tamanho. Então é uma coisa que a gente vem trabalhando um pouco para mudar também. Perfeito. Me surpreendi, né? É porque não imaginava que as mulheres estivessem agora entrando na seara aí da urologia, né? Não Temos conheço algumas. nenhuma, mas essa informação é bem. Temos algumas e com destaque aqui em Salvador, as minhas são muito boas. Interessante. Minha família tem, assim, uns primos, né, de meu pai, tem, assim, uma galera da urologia, é uma família de urologistas, viu? Uhum. Meu pai, filhos, né, 3 ou 4 filhos, todos seguiram no ramo da urologia. Bem interessante. E assim, só para complementar, é um tabu, não só assim nessa parte do toque, mas assim, o homem, ele vê o médico urologista quase como pô, cara, não quero o negócio de urologista. Uhum. O homem tem todo aquele o preconceito, aquela coisa da masculinidade frágil, tem um medo de, às vezes o cara até tem um problema, mas não vai no médico por conta da vergonha. Parece que você tem um problema urológico é porque sua masculinidade está em xeque. É Entendeu? isso. Isso é uma coisa que a gente enfrenta. Tá? E assim, dentro disso, né, assim, qual foi, né, enfim, se existe algum tipo de rotina de pergunta, assim, engraçado, absurdo que você ouve no consultório, né, referente enfim, aos tratamentos e... Tem. A maior parte das perguntas envolvem assim, algumas crendices que o pessoal tem, né? Em relação ao tratamento que vai ser proposto. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de vasectomia. Com a cirurgia que você só está mexendo na parte da fertilidade do cara, não está mudando nada na potência dele. Mas a maioria dos homens não faz a cirurgia, mesmo não querendo ter mais filhos, porque tem medo de mexer com alguma coisa na potência. Entendeu? E assim, são duas vias completamente diferentes, né? Isso é uma delas. O pessoal pergunta muito a respeito também, assim, do próprio exame de toque, né? Tem a brincadeira do paciente quando chega no consultório de olhar o tamanho da mão, essas coisas assim. Tem que ter jogo de cintura para poder levar. A gente já viu muita pegadinha aí nesse sentido, né? O cara tá na sala esperando, quando vê chega o médico com um aluno, o dedo, parece 3 mãos diferentes. Tem muito.
É interessante. E assim, dentro da urologia, né, você falou sobre o exame de toque. Qual a diferença, né? O proctologista, né, que acho que também Uhum. realiza esse tipo de exame, e o urologista, né? Quais? Pois é, isso é uma confusão bastante comum, né? Eu recebo até hoje muito paciente em consultório com um problema proctológico, mas que marca pra gente, justamente pela confusão da área, né? O proctologista, ele é coloproctologista, ele é o médico responsável pela parte terminal do intestino grosso. Então, assim, intestino grosso, reto, sigmoide, ânus, essa parte toda, essas doenças que acometem essas regiões são avaliadas pelo coloproctologista. Na urologia, essa via é apenas uma via de acesso ao exame de próstata. A gente não faz cirurgia rotineiramente, né, nessa parte do intestino, não faz exame rotineiramente nessa parte do intestino, a não ser que seja voltado para o toque retal, né? Você faz exame de toque retal, uma das interfaces do reto mesmo é justamente com a próstata. Então você consegue tocar a próstata através do reto. É a nossa única atuação nessa parte. Tá? Entendi, entendi. E qual foi a situação assim que você percebeu o homem realmente adia por vergonha, né? Que você Uhum, iniciou falando sobre a questão, né, de adiar ali a consulta, né? uhum. Por questões assim, relacionadas à vergonha. Qual é o tipo de situação assim que chega E, no e consultório? para complementar essa pergunta, assim, né? Porque como ele adia, talvez já seja comum na prática médica ali identificar que, pô, isso daqui, se ele já estivesse vindo ao médico há tanto Sim, tempo, não chegaria sim, nesse ponto, né? sim. É comum, né? A principal estatística que a gente tem a respeito disso é justamente os tumores de próstata, né? Felizmente, é um tabu que tem caído. Os homens têm cada vez mais procurando atendimento. A gente chega, inclusive, hoje encontrando homens um pouco antes da faixa etária recomendada na investigação de próstata para poder já fazer esse cuidado. O cara sabe, ó, eu não preciso fazer exame de toque ainda, mas eu já queria dar uma olhada no meu PSA. Ou então, doutor, meu pai teve câncer, meu tio teve, queria saber como é que é meu cuidado, quando eu começo. O pessoal já tem procurado um pouco mais. Agora, ainda assim, sobretudo em locais onde a informação não chega com tanta qualidade, a gente não encontra muito isso, né? Parte da minha formação eu fiz no Aristide Maltese, que é a referência aqui norte e nordeste de urologia masculina mesmo, né, de tumores urológicos masculinos, inclusive um adendo. Nos últimos 2 anos foi o hospital que mais operou cânceres urológicos no Brasil, foi o Aristide Maltese, foi mais do que qualquer outro hospital de câncer, né? Então lá você ainda recebe paciente no interiorzinho da Bahia que chega com todos os tabus, aquele paciente que você vê que trabalhou a vida toda, é aquele paciente que não tinha outras doenças, que tinha total condição de sobreviver, de lutar contra uma doença dessa, mas já chega no caso mais avançado. Isso a gente vê muito ainda, né, nessas situações para os tumores de próstata e também nessas situações para tumores de pênis, porque tem muita relação com higiene, né? Então o cara precisa expor, precisa limpar, precisa ver a região, precisa ver a lesão e procurar atendimento. O cara vê aquilo, ele não procura, né? Ele já não higieniza, já não fala a respeito, não tem com quem conversar para poder pedir uma orientação, e aí, quando chega para a gente é um caso mais avançado, precisando fazer amputações, quimioterapia, doenças terminais, né? Infelizmente ainda acontece desse jeito. Essa questão de tumor no pênis, né? Não é tão comum a gente imaginar. Sempre pensa Uhum, nessa questão da próstata, né? uhum. Normalmente a gente não imagina o tumor no pênis. Pode acontecer, pode acontecer. Por isso que é super importante o autoexame também, né? A inspeção, né? Nos homens que ainda têm prepúcio, é expor o prepúcio, avaliar a glândula, higienizar adequadamente, porque a má higiene é um fator de risco para o surgimento desses tumores, né? Então, higienizar sempre, olhar, apareceu alguma lesão, qualquer coisinha diferente que está fugindo do que seria seu habitual, procurar atendimento com o urologista mesmo. Então, Entendi. E assim, existe algum tipo de recomendação de rotina que se deve marcar com o urologista? Tipo, que seja anual, a partir de que idade? Tem diferença entre as idades? Ah, com 20 anos o cara tem que ir de 2 em 2 anos, com 30 de uhum. 1 em 1, como é que é isso? Pois é, não tem bem padronizado. O que a gente tem mesmo é que, assim, pacientes com doenças urológicas, cada doença dessa vai ter um intervalo adequado de reavaliação. Mas se é o paciente rígido, o paciente não tem doença nenhuma, a gente não tem esse padrão. Diferente de um clínico, por exemplo, que o clínico já é bom ver a cada ano, de um cardiologista que após os 40 anos de idade é bom que você veja todo ano, né? Se você tem uma doença a cada 6 meses, pelo menos. A urologia, o que a gente tem de bem determinado é para a avaliação do paciente, para rastreamento, para prevenção de câncer de próstata, você tem as etapas de idade, né? É, existe uma discussão ainda entre o que é praticado na Europa, o que é praticado aqui no Brasil, o que é praticado nos Estados Unidos e o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. A gente faz uma amálgama disso, de recomendação de maneira geral fica o seguinte: a partir de 50 anos de idade, todo homem precisa fazer avaliação com o urologista, e a partir do resultado dos exames, o que tiver, a gente faz essa avaliação anual. Se o homem ele tiver história familiar positiva para câncer de próstata, a gente antecipa isso em 5 anos. 45 anos de idade, a partir dos 45 anos de idade, fazer
exame de toque, fazer PSA, fazer essa avaliação. E homens afrodescendentes também começam aos 45. A gente tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata nos indivíduos de pele preta, tá? Então é bom fazer um pouco antes também. Porra, Vai chegar mais já cedo, hein? recebi uma notícia aqui, já impactante. Que nada, pô, isso é tabu, pô. Tem que Nada passar disso. nada. Até antes eu me disponho aí que eu não quero é ter doença. Com certeza, Isso tá aí. certíssimo. Pensamento é esse, pensamento é esse. E assim, já trazendo agora para o nosso tema assim, principal, né, que é falar sobre marketing, né? Como é que a gente fala sobre temas tão delicados em um ambiente assim, de rede social, né, Uhum. com mais audiência? Como é que é esse tipo de comunicação? Tem várias posturas que eu vejo colegas tendo, né? Não julgo nenhuma delas, assim. Eu acho que se você está conseguindo passar a orientação para o seu paciente, se você está conseguindo educar e se você está conseguindo fazer ter retorno para você de forma que você ainda está sendo ético, você pode fazer o que for. Seja você está fazendo com bom humor, seja você está fazendo com mais seriedade. O que eu prefiro fazer é mais seriedade, né? Eu tenho colegas que fazem essa parte mais jocosa, mais brincando mesmo, e eu vejo que dá super certo, o cara consegue passar a mensagem dele, educa, ensina bem os pacientes, e tem esse retorno no consultório. Eu, mais pro perfil mesmo, né? Eu prefiro chegar, passar minha informação, falar a respeito, dar minhas credenciais e deixar o paciente liberado para me procurar, né? Ainda assim, é muito difícil você falar sobre esses temas com seriedade, né? Principalmente porque tem sempre piadinhas de lá. Então, você manter a seriedade quando você sabe que o pessoal tá brincando é mais difícil, né? Mas a gente vem tentando, vem trabalhando dessa forma, tem dado certo, né? Eu tenho feito muito assim, quando eu falo de um tema um pouco mais polêmico, por exemplo, câncer de pênis, higienização, não, câncer de pênis não, higienização do pênis é uma coisa polêmica. Você virar para poder falar, tem que lavar suas partes, né? Você não consegue falar isso de uma forma séria, sem parecer uma bronca, e você não consegue falar isso de uma forma mais leve, sem ficar parecendo uma piada. Então você tem que estar preparado para o que é que o paciente vai vir de lá. Se está falando sério, você tem que amaciar depois, se cuide, é importante você fazer isso, a gente está chamando a atenção agora para evitar que você tenha um problema futuro. Ou se você faz da forma mais brincando e o paciente levou na brincadeira, depois você tem que dar sua orientação. É importante você fazer isso, porque tem estatística significativa de que se não higieniza, você tem um risco de pegar um câncer de pênis, que pode ser letal e tal. Então, você tem que transitar entre essas duas coisas para mim. Porque assim, eu vejo uma diferença muito grande no médico urologista, na produção de conteúdo, e nos médicos, por exemplo, que tem ali emagrecimento ou uma medicina estética, porque aí a gente está falando de um aspecto muito mais, todo mundo quer ficar mais magro, quer ficar mais forte, ou quer ajeitar algum aspecto, né, físico que não gosta, e a comunicação fica muito mais leve, né? Não é fácil de falar sobre isso. Sim. Aí esse outro ponto que é mais sensível, a comunicação ela realmente precisa entender ali o que vai funcionar, né, com o público-alvo. Eu acredito que você tem duas formas de procurar paciente, vamos dizer assim, né? Você tem aquele cara que ele precisa ir até o paciente, porque o paciente ele procura porque quer, e tem aquele cara que quer ir ao paciente porque o paciente procura porque precisa. Então, por exemplo, como eu não trago estética predominantemente, eu trago tratamentos de doenças e qualidade de vida para coisas que são pré-estabelecidas, eu me disponho, eu quero aparecer para o paciente que precise me procure. Então, minha abordagem pode ser um pouco mais séria, pode ser menos chamativa, menos polêmica, vamos dizer assim, menos questionável, né? Já a pessoa que trabalha mais com essa parte, como você falou, de estética e tal, que ela precisa aparecer para o paciente que quer vir até ela, tem que chamar mais atenção, né? Com isso, mais uma vez, sem julgamentos, né? Eu entendo totalmente que existem aquelas condições de a pessoa não se aceita como é que é, e que isso é doença também, né? Isso precisa ser tratado, e felizmente a gente tem o estúdio de plástica, a caneta emagrecedora, tem tudo isso para ajudar a pessoa a resolver, né? Pensa assim, 30, 40 anos atrás, quão infeliz essas pessoas não eram porque não tinham esse acesso, né? Mas infelizmente a gente ainda está nessa transição de o que eles têm, vamos dizer assim, ser considerado uma coisa que eles querem melhorar e não uma coisa que eles precisam melhorar, entendeu? Sim. E aí acho que a abordagem do médico na rede social fica muito no tipo de paciente que ele está procurando. Tá. Perfeito. E deve ser realmente um desafio, né, para você como médico se posicionar de uma forma que chame a atenção, mas não de uma maneira, né, de brincadeira, de piada, porque assim na rede social se destaca as pessoas que chamam a atenção. Exatamente. Então, assim, ter um gancho, né, ter assim,
puxar aquela pessoa, chamar a atenção daquela pessoa para que ela queira assistir o restante do vídeo, ainda que ele não olha aquilo e fala, pô, que negócio chato, né? Uhum. Então, assim, falar sobre doenças, né, sobre tratamentos de uma forma séria e, ao mesmo tempo, de uma forma que tem que ser leve, né, que tem que ser também chamativa dentro, né, da Uhum. sua realidade, né, tem Uhum. que chamar a atenção para aquela pessoa, né? Como é que você faz isso hoje nesse sentido? Eu procuro falar sempre, mesmo no tema mais tenso, trazendo um tom mais de conforto, tá? Então, se eu tô falando, ó, é importante você fazer seu acompanhamento, porque o câncer de próstata é uma coisa perigosa, pode lhe dar uma pior qualidade de vida. Então, quanto antes você fizer isso, mais cedo eu consigo te tratar, mais cedo eu consigo te devolver, te manter bem. Então, assim, ao mesmo tempo que você dá uma mensagem impactante, você diz que tem jeito ainda. Você diz que o cuidado, você vai sacrificar sua intimidade, sua privacidade, seu tempo, para que você tenha mais tempo com sua família depois, tenha mais um cuidado de melhor qualidade depois. Acho que é jogar nesse meio aí, sabe? E o que a gente já identificamos com alguns clientes nossos, que é a comunicação sobre o que funciona mais, falar da dor ou do Uhum, desejo. uhum, E esse que é o ponto, porque às vezes você, pô, falar do câncer, no final das contas, é uma dor e um problema. E a é, pessoa não quer sentir aquilo, ela não quer, é, pô, o cara falando do problema de câncer. uhum, Mas quando você traz o desejo dela ter longevidade, dela conseguir criar os filhos com mais é isso tempo, aí, mais tranquilidade, é isso aí. essa abordagem ela é muito mais sedutora Uhum, do que você ficar falando da é. dor. E aí o homem, principalmente o homem, né? O homem ele não quer saber de doença, ele quer saber de Não coisa quer boa. problema, quer resolução, né? Isso, exato. É isso Isso aí. com nossos clientes foi uma abordagem que a gente aprendeu na prática, né? Que a Uhum, gente tem alguns clientes que falam sobre emagrecimento e aí com um desses clientes assim em lançamentos, né? A gente fazia anúncios logo no início falando assim sobre o estado da pessoa atual, né? Você que tá gordinha, né? Principalmente para o público feminino, uhum, então querendo mexer na dor, na autoestima daquela pessoa, né? E uhum. a gente notou que fazendo o contrário, ao invés de mexer na dor, que é como você se feriu ali, você está com a ferida aberta, é como se eu fosse ali e apertasse o dedo na ferida, né? Ninguém vai gostar de Sim, apertar o sim, dedo na ferida. sim. Mas aí, quando a gente adotou uma abordagem de, sabe aquela roupa no seu armário que você está guardando para o dia que você, né, emagrecer e tudo mais, então ter uma abordagem, quer se sentir mais disposta, quer se sentir mais bonita, então Uhum, levando para o lugar do desejo, a gente passou a ter resultados muito mais, assim, contundentes, né? sim. Justamente por conta de mexer com o desejo da pessoa e O, não com a dor. a gente acredita muito mais, a gente segue muito mais esperança, né, do que qualquer outra coisa. Boa. Então, se você pode chegar e apresentar para o paciente uma esperança, uma expectativa de melhora real, obviamente fora das polêmicas que pode existir, mas assim, uma expectativa de melhora real, isso é suficiente para seduzir, entendeu? Isso é suficiente para seduzir. Muito dos casos que eu tenho um paciente que está um pouquinho mais resistente com a proposta cirúrgica que a gente está fazendo, com a proposta terapêutica que a gente está fazendo, eu uso isso, né? Por exemplo, o paciente que ele tá urinando mal, porque tem uma próstata aumentada, mas ele ainda não está na indicação cirúrgica. Um dos tratamentos é finasterida ou dutasterida, a medicação que a gente usa para queda de cabelo e tal, mas que tem esse foco para próstata. Se você for olhar na bula, eles falam que o efeito colateral de baixa frequência é justamente disfunção erétil. Só que isso dissemina entre os pacientes que todo mundo acha que a sua disfunção erétil é causada pelo uso da finasterida. Não é porque dorme mal, não é porque come mal, não é porque está estressado, não é porque não tem desejo pelo parceiro ou pela parceira. Não, é culpa do remédio, né? Então disseminou-se isso. Mas o que é que a gente pode fazer? É necessário o uso do remédio? É. Então eu falo, ó, você vai usar o remédio, mas pode ficar tranquilo que se aparecer esses sintomas, a gente tem como correr atrás, tem como modular melhor essa parte hormonal, tem como lhe devolver qualidade de vida para que você continue tanto urinando bem, que é seu foco, você viu para mim porque você queria urinar melhor, como desempenhando bem como você sempre desempenhou. Então, tipo, eu tô dando uma solução para um problema e criando outra, mas eu já trago outra solução também, entendeu? Perfeitamente. Esse assunto é um outro assunto polêmico, né? É. Sobre a questão das medicações e tudo mais. Aí eu gosto sempre de fazer uma analogia assim, né? Você já parou para ler uma bula de um Tilenol? Rapaz, vai ter tanta miséria ali dentro, né? Cara, vai ter epilepsia, não sei o que lá, riscos, né? De várias É. coisas, mas qual é o percentual de pessoas, né, que sofrem aquele tipo de enfermidade, de comorbidade ali, né? Uhum. Então, isso. E como é que é isso, né? Quando você receita isso para os pacientes, né? Como é que é essa aceitação deles, né? Pô, tem que tomar uma finasterida aí. No geral, as pessoas A aceitam maioria dos bem. pacientes acaba aceitando bem, porque
Quando chega nesse ponto já de precisar de medicação, paciente pós-tratamental e tal, a gente já pensa que é um paciente um pouco mais velho, não idoso ainda, mas ele envelheceu um pouco mais, a gente sabe que existe a queda da potência ao longo do ano. Então ele já traz essa queixa combinada, doutor, mas minha potência não está tão boa, o remédio vai piorar. Aí eu falo, ó, existe uma chance de piorar, mas vamos observar, porque se piorar a gente tem como tratar também. A maioria deles aceita, eu não lembro, a maioria não, vou dizer todos aceitam, porque eu não lembro de nenhum caso que o paciente negou o tratamento com medo do efeito colateral. Sim. Se você explica bem, explica o efeito colateral que pode acontecer, explica como manejar o efeito colateral, e você entende da medicação que você está prescrevendo, a ponto de falar, ó, mas é um efeito colateral que só dura tantas semanas, ou um efeito colateral que vai durar só X tempo, depois se você fizer uso, o paciente confia em você e usa. Entendeu? Entendi. E assim, dentro dessa questão, né, do paciente que chega no seu consultório, da rede social, os pacientes chegam até você no consultório através da rede social, porque viram o seu conteúdo e aí foram lá, pô, esse cara é legal, ele manja ali do assunto, entende do assunto e marcou uma consulta. E Tem só... chegado, tem chegado. Isso é uma coisa que me surpreendeu bastante, inclusive. Não é que eu fosse resistente, mas eu sempre acreditei na medicina do boca a boca, sabe? Eu achava que se eu te tratei bem, você vai passar meu nome adiante, e isso passa com uma firmeza maior do que eu acredito que uma rede social conseguiria passar, né? Só que esse meu pensamento, eu ainda acho que esse pensamento é importante, eu acho o boca a boca mais importante, mas eu não vejo o abismo entre as duas formas de veicular esse conteúdo, né? Então, hoje eu vejo que na rede social, se eu passo conteúdo legal, o paciente busca. E isso tem acontecido, né? Desde que eu comecei a trabalhar mais com essa parte, né, pela equipe, eu notei que meus consultórios não estão ficando mais com a agenda vazia, né? Antes acontecia, eu era aquele cara que eu ficava assim, eu ficava com 2 turnos de consultório, eu não ficava com receio de abrir o terceiro, porque o primeiro não enchia, o segundo ficava meio mais ou menos, ao mesmo tempo que eu queria estar disponível para os pacientes que eu já operei, queria estar disponível para quem eventualmente pudesse aparecer, então eu ficava naquela dúvida se era rentável para mim ou não. Depois de rede social, principalmente o Instagram, Google Ads e tal, tá ficando sempre cheio, eu tô conseguindo desenvolver bem, não tá lotado, e honestamente também não quero uma coisa lotada, eu não quero que o paciente me procure e só consiga consulta daqui a 6 meses, isso é péssimo para mim, isso é péssimo por cuidado, né, mas do jeito que tá acontecendo, tem ido bem, eu tive bom retorno com isso. Muito Legal. massa, isso é interessante. E sobre a abordagem do Instagram, né? Esse que é o ponto. Porque, assim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o médico crescia com a medicina do boca a boca. Exatamente. Não tinha outro caminho. Até porque os médicos, pelo menos na minha adolescência, os melhores eram os mais velhos. Sim, Todos eles com cabelo branco. sim. A rede social, ela traz esse diferencial do crescimento acelerado através do posicionamento, produção de conteúdo. Uhum. Só que aí, a gente até conversou em um outro podcast com a doutora Radassa, que é o ponto de a rede social, ela dá a possibilidade do bom e do mau médico crescer. Sim. Só que depois de você crescer, você precisa entregar. Então, beleza, que o médico pode crescer mais rápido com posicionamento, produção de conteúdo, Uhum. mas se ele também não tem a técnica, o estudo, o compromisso Não com se a mantém. entrega, ele não vai se manter e, consequentemente, o boca a boca vai fazer Uhum. ele cair. Exatamente. Então é importante aliar tanto a qualidade da entrega, quanto também essa produção de conteúdo na rede social, né? Porque todo mundo que é formado, ele é formado para uma coisa específica, né? Um outro ponto. Você formou em medicina. Outras pessoas formam em direito, em odonto. Mas você não é formado, você não aprende a vender e nem a produzir conteúdo. Não. É uma habilidade que precisa ser construída atualmente, né? Ou você está dentro ou você realmente vai estar fora. Porque você consegue exercer a sua medicina sem a rede social. O problema acontece quando os colegas, os concorrentes, eles começam a produzir. Sim. E aí o espaço, você está perdendo aquele espaço que poderia estar sendo construído, né? Foi o que você falou da rede social funcionar muito como para alavancar, né? Então, você alavanca, você chega no patamar, se você for bom, você se mantém. Se você for esperar só boca a boca para poder chegar nesse patamar, demora. Demora e demora bastante. Ainda mais hoje em dia, onde as pessoas estão fazendo essa alavancagem, ainda mais hoje em dia, onde tem muita, por longevidade, você vê que tem muito médico há mais tempo que continua trabalhando em alto rendimento, né? Na época quando a gente era mais novo, não. O cara chegava mais velho, ele se aposentava mesmo e assim, ficava escasso. Hoje em dia não, a galera tem vivido mais, tem se cuidado mais, tem trabalhado, rendido mais, né? Então fica com a concorrência mais difícil se você não tiver essa mídia para te alavancar. Isso para mim é o principal ponto da necessidade hoje, você ter essa mídia social, né?
É justamente para você se posicionar mesmo, porque se você for de fora, você fica para trás. É isso. Eu acho que a rede social, ela funciona assim como um chancelador, né? Porque assim, vem a pessoa, né, que indica, ó, aquele cara lá é bom. Aí a pessoa, Uhum. ela, muitas vezes, ela não, a depender do nível de confiança que ela tem com aquela pessoa, né, ela, beleza, ela vai lá e vai olhar, né, na rede Exato. social, vai ver quem é essa pessoa. Aí quando vê lá conteúdos, né, pessoas falando sobre, vá sem medo, prova Uhum. social. Aí a pessoa, pô, legal, vou lá e É. vou agendar. Então acho que esse pensamento, né, do boca a boca, que eu não vou dizer que é uma estratégia, né, porque é uma coisa que acontece de forma natural. Então assim, esse viés e o marketing digital, né, as redes sociais, elas, né, se complementam, justamente um para dar suporte ao outro e a coisa acontecer. Eu penso muito nisso como sendo a forma mais próxima que você tem para um profissional de ter um test drive, né? Perfeitamente. Porque assim, você vai comprar um carro, você ouve alguém falar se o carro é bom, olha o carro, acha bonito, você pode pegar e rodar o carro e ver se o carro de fato entrega o que você está querendo. Mas se você não gostar, não causou dano a você, não causou dano à sua saúde, você no máximo perdeu seu tempo. Se você vai no médico como test drive, vou pagar aqui a consulta para ver se o cara é bom. Você já perdeu seu dinheiro, já começa daí. Se você chega lá e você não gosta da atitude da pessoa, você perdeu seu tempo, né? E você não vai ter essa sequência. Hoje não, hoje você consegue ver como a pessoa fala na rede social, consegue ver a segurança que ela tem na hora que ela passa o tratamento. A gente consegue, pelas regulamentações do CFM hoje em dia, já dar um conteúdo maior em rede social que a gente não podia. Antes o cara não podia praticamente nada, o médico só podia vir a público, né, para poder prestar esclarecimento ou dar informação, nada mais. Hoje você pode falar mais um pouco sobre o tratamento, você pode comparar estudos, dar informações mais técnicas, e isso tudo tem paciente que quando ouve gosta e fala, ó, esse cara sabe, essa pessoa entende do que tá falando aqui, eu acho que vai conseguir me tratar. Então chega perto do test drive, né? É Uhum. autoridade. E tem um outro ponto que é, quando você falou do CFM, foi 2024 ou foi 25 que ele começou a autorizar ali o antes e depois, né? Exatamente. Só que eu fiz até gravei um vídeo hoje para poder postar falando sobre como o antes e depois ele não vai mais funcionar agora em 2026. Uhum. O antes e depois que é feito como é feito atualmente, que é uma foto do antes e Uhum. uma foto do depois. Não é isso que funciona. O que você precisa trazer é, pô, fulano de tal, ele chegou até mim com uma dor específica, que na infância sofria bullying, não conseguia ter relacionamentos por conta desse problema, algum problema Uhum. físico que ele tinha, que ele achava que precisava resolver. Hoje está vindo até mim para poder fazer com algum tipo de tratamento para poder resolver esse problema. Uhum. E através dos protocolos XYZ, indicamos realizar e a gente conseguiu resolver esse problema dessa forma e o resultado foi esse. Olha a diferença que você consegue criar um storytelling onde os pacientes que estiverem assistindo podem se identificar com aquilo. Uhum. Porque só olhar o resultado é uma coisa. Porque isso é tudo saturação de informação, né? Você tem. Antes ninguém tinha acesso a essas fotos. Quem tinha acesso era o médico que fez o procedimento que tirava e guardava o paciente. Só que isso é acontecendo tanto de cair tanto na mídia que hoje a coisa mais fácil do mundo é você chegar no Google e escrever antes e depois cirurgia tal. E você vê a foto. Então você já foi impactado por aquilo. Sendo que se alguém tá usando isso na rede social, isso não vende mais. Mas a história, como você falou, o storytelling que você falou, vende, né? Traz essa ideia, traz a identificação que o paciente vai ter, e eu acho que com isso é mais um canal de busca também, mais um canal de procurar o profissional. A gente falou sobre essa questão do antes e depois, né? Para outros segmentos, outro tipo de segmento, que assim o antes e depois, ele é muito subjetivo, né? Porque cada corpo vai reagir de Cada uma pessoa é um forma. antes, cada pessoa é um depois. Exatamente. E a audiência, ela com o tempo ela vem se educando, né? Então ela, pô, no início aquilo até funciona, né? Pô, isso aqui antes e depois ela vai lá, marca, mas aí começa a frustração. Pô, a pessoa vai lá, marca porque viu alguém antes e depois um resultado assim absurdo. Ela vai lá, faz o procedimento estético na maioria das vezes e se frustra com o resultado. Então aquilo ela começa a disseminar o boca a boca aí agora de uma forma negativa. Né? Fala, ó, aquele cara ali promete no pulpo. E muitas vezes tem que ter até um cuidado, né, para que isso não seja uma estratégia que, assim, um tiro no pé. Né? O cara colocar aquilo, usar aquilo como uma ferramenta de marketing, assim, industrializar a medicina, né? Que eu acho que não deve ser isso. Né? A medicina ela deve cuidar das pessoas, tratar as pessoas, né? E não ser assim um produto. Né? Logicamente que eu não estou defendendo que o médico não deve ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Aqui a gente trabalha com marketing médico. Eu quero que você, médico, ganhe dinheiro, mas assim, com ética.
com Exatamente. respeito ao paciente e vendendo o correto, vendendo Uhum. as coisas, né, os tratamentos certos para as pessoas certas. Então, assim, graças a Deus, os médicos que a gente tem entrevistado aqui, eles têm essa abordagem, né, da pessoa chegar no consultório, justamente porque foi impactado por uma rede social, eu quero esse tratamento, eu quero aquilo outro, aí o médico vai lá, faz a avaliação e fala, ó, minha querida, é o seguinte, você não precisa disso, você precisa daquilo outro, Sim. né? E assim, a pessoa, mas eu não quero, eu quero esse. Então tá bom, tá, tchau, então vai embora porque eu não vou fazer isso aqui com Uhum. você. Então acho que esse viés, assim, né, de saber utilizar o antes e o depois, né, da forma como o Cláudio falou, explicando, né, o tratamento que foi realizado, acho que esse é o caminho, assim, de venda de uma forma sadia, que é isso que vai É, sustentar a longo prazo, é, né? Uma venda ali por conta de uma imagem, ela não se sustenta, é. né? O cara vai. Tem E que ter ela o vai teste de atrair experiência. também o paciente errado, né? Porque aí tem paciente que ele está indo por aquele resultado que ele viu naquela publicação, naquele anúncio. Uhum. Se o resultado dele não foi exatamente o que ele imaginava, seguindo aquele parâmetro que acabou que o profissional trouxe, Uhum. vai ter um problema. Prometendo não cumpriu, né? Prometer não É. cumpriu, exatamente. E agora sim, um tema interessante, né? Como é que se lida com a privacidade, né? E assim, sem expor a pessoa e mesmo assim construir um vínculo de confiança com Uhum. aquele paciente. Como é que. E assim, nas redes sociais também, como Tá. lidar com isso? Você fala isso mais pro consultório ou na parte do marketing? Das duas Das duas coisas? coisas. Tá. O parte de privacidade eu vejo muito assim, ó. Começa na escolha das palavras, né? Eu não vou fazer um exame ginecológico, exame pélvico numa mulher, onde vai estar só eu e ela numa sala. Eu vou fazer por segurança para mim, eu vou estar com a enfermeira junto comigo, por segurança para ela, a gente vai estar com algum familiar dela, alguma coisa dessa. Então já começa nessas escolhas, né? No homem, eu sendo homem, o homem que vem para consulta, a gente não tem tanto esse tabu, não tem tanto esse problema. Mas aí a gente escolhe também palavras, né? Eu não vou, desculpa, vou usar algumas palavras de baixo calão aqui, tá? Mas eu não vou virar, por exemplo, virar no exame ginecológico da mulher, ela vai estar sentada na maca, eu preciso que ela venha mais para a borda da maca para eu poder examinar. Eu não vou falar bem assim, ô, desce a bunda aqui pra mim. Ninguém vai falar isso. Eu vou falar, ó, se você puder abaixar o quadril, traga o quadril na direção da maca, ou então chegue mais para a borda da maca, ou então bote o pé em tal posição e puxe o quadril. Você tem que usar palavras que a paciente entenda, mas que não se sinta ofendida, né? Da mesma forma, você vai fazer o exame de toque no paciente, o exame de toque vai ser rápido, né? Eu dava aula em faculdade até pouco tempo, eu sempre orientava para os meninos assim, ó, você vai fazer o exame de toque, da mesma forma como você toca na ponta do seu nariz e tira o dedo. Nessa velocidade você conseguiu sentir textura, você sentiu tamanho, sentiu temperatura, viu se dói. Então você só precisa isso, exame de próstata. Você não precisa ficar demorando muito, tornando uma coisa mais incômoda do que o que já pode ser para o paciente. Lembra daquilo que eu falei, do tabu, da vida toda de criando tabu, né? Você não vai ficar demorando nisso. E escolha de palavras, né? Não vou ficar fazendo toque desnecessário, não vou ficar encostando no paciente onde eu não preciso estar encostando. Não vou ficar fazendo piadinha na hora. Às vezes o paciente faz, tem paciente que brinca na hora, né? Ele fala, doutor, não vai nem me chamar pra sair e tal. Você vai dar risada, assim, tipo, pra poder não tornar um ambiente constrangedor, da pessoa, às vezes, foi a forma que ele encontrou de mostrar que confia em você, foi ele fazer uma brincadeira na hora. Eu não vou desmerecer isso. Eu não vou fechar a cara ao paciente, não vou dar risada, mas também não vou gargalhar pra poder quebrar a ética do momento, né? Então, assim, vai desde o que você escolhe de palavras ao que você age, a entender que você está o tempo todo pisando na privacidade de alguém. É o momento que deixa de ser o local que eu domino, porque dentro do meu consultório, eu sou autoridade, o paciente ele tem total direito de questionar, tem total direito de trazer informações, mas a autoridade sou eu, o paciente foi lá procurando isso, mas na hora do exame físico, na hora de tocar, na hora do contato com o paciente, a autoridade é ele. Aí você inverte, você pede autorização para fazer as coisas, você avisa o que, é que você vai fazer. E isso eu acho que em rede social até para expor também, coisas podem ser exposição, contar histórias, apresentantes, e depois você vai conversar com o seu paciente. Falou, ó, seu caso é legal, é bem interessante, eu queria saber se eu posso levar para um banco de estudos. Ó, doutor, pode. Ó, seu caso é interessante, eu tô querendo fazer um trabalho com ele. Ó, doutor, pode. Ó, doutor, não pode. Aí você não faz. Ou então, ó, seu caso é legal, uma cirurgia bastante desafiadora, eu tô querendo fazer um vídeo na rede social para poder fazer isso. Posso? O paciente pode. Assina o termo de consentimento livre esclarecido, não é porque ele autorizou que eu vou expor, então eu vou limitar lá informações do paciente, até exames de imagem, que às vezes aparece o nomezinho, né, do paciente no exame, data de aniversário, tudo isso você vai cortar, vai deixar a parte menos identificável possível. Só o caso que é do paciente. Todas as outras informações você bota até aleatório às vezes. Entendeu? Uhum.
Pô, esse legal da inversão da autoridade, Ó, isso é muito A interessante, inversão muito da legal. legalidade. É a forma que ele consegue dar a total autonomia para o paciente, né? Porque exatamente. é muito disso, né? E a autonomia ela vem não só da falta de conhecimento que o profissional ele vem e esclarece para ele poder o paciente decidir se faz ou se não faz, se toma aquele medicamento ou não Uhum. toma, se vai ser se submete a uma É. cirurgia ou não. E é muito em volta dessa questão da autonomia. O grande ponto aí para mim é justamente entender isso, né? Que o paciente ele tem autonomia. Você é uma autoridade consultória, mas o paciente ele tem autonomia. E como médico, a gente tem que ter humildade para entender que o paciente pode não querer nem confiar naquele tratamento. Você virar e falar para ele, ó, vamos fazer tal coisa. Ô, doutor, não quero. Tem outra opção? E aí cabe a você ter outras opções. Assim, você não vai propor para um paciente um tratamento apenas que é o porquê ele quer. Vamos botar aqui um exemplo grosseiro. O paciente chega aqui e tá com um tumor de rim e fala, doutor, eu não quero tirar esse tumor de rim, não. Eu quero tomar, sei lá, quero tomar paracetamol até ele sumir. Eu falo, ó, isso é um tratamento que existe, não faz parte, vai doer, você vai tomar o paracetamol e tal, pode melhorar a dor, mas o tumor não vai sumir por isso. Mas se você não quer operar, a gente pode tentar fazer uma ablação, a gente pode tentar fazer uma vigilância ativa, a gente vai acompanhar esse tumor durante um tempo para ver se de fato ele precisa operar. Então você tem que ter outras opções para o paciente caso ele não aceite a sua, né? Então eu acho que passa muito por aí também, de você entender a autonomia, assim, que ele tem o direito de fazer, mas que você não é obrigado a fazer uma coisa que você não acha que é certo, que não vai ser bom para ele, entendeu? Se ele não concorda, ele procura outra pessoa. Legal. Essa coisa da inversão da autoridade eu achei bem interessante porque isso faz uma conexão também com a rede social, né? Na rede social é necessário gerar essa conexão, né? Uhum, Não que a pessoa que esteja lá do outro lado ela vá ter algum tipo de autoridade, mas assim a pessoa que está proferindo ali aqueles conteúdos, né, falando daqueles assuntos, quando ela passa a gerar uma conexão, perguntar para as pessoas, e aí, o que é que você acha? sim. Né? Tipo, como se fosse um CTA, né? Um call to action. Então, e aí? O que é que você está achando? Pô, isso serve para você? Isso faz sentido? Então, esse tipo de diálogo conecta, né, Uhum, com o profissional que está ali ministrando, passando algum tipo de conteúdo e a audiência. E isso uhum. faz com que aquele perfil cresça e que gere esse vínculo de confiança, que eu acho que é sobre isso. Né, o paciente, para voltar no seu consultório, ele tem que estabelecer esse vínculo de confiança, Sem né? dúvida. Porque a medicina hoje não é mais como antigamente, né? A gente até falou aqui antes, né? Que antes você tinha poucos médicos, né? Aqueles caras de cabeça branca e tal. E hoje acho que está formando a mesma quantidade de médicos igual de engenheiros ou advogados, não sei qual é a especialidade agora, mas tem uma estatística como essa, assim, o volume de médicos que tem se formado é muito grande, Uhum. né? Eu acho que essa conexão ela é que faz a diferença, né? De você conseguir trabalhar no marketing digital a gente chama de LTV, né? Que é o tempo que aquele cliente ele vai ficar comprando de você, né? Ou seja, o tempo que aquele cliente vai ficar indo até seu consultório, Uhum. né? Enfim, usando dos seus serviços, né? E isso aí também é um ponto que está. Não é de agora que está acontecendo essa mudança no digital, mas é algo que está sendo. Que está acontecendo de uma maneira mais forte agora, que é esse marketing de influência, que não é de influência, é influenciador, não é Uhum. isso. Hoje em dia, a pessoa. Você consegue começar a acompanhar um indivíduo, por exemplo, Toguro, é uma referência, né? Uhum. Toguro ele não tinha produto. Só que pela pessoa que ele é, e pelo impacto que ele causa ali no dia a dia, na comunicação dele, as pessoas gostam dele. Ele é o produto. Quando ele criou o produto, as pessoas já queriam comprar o produto sem Uhum. nem saber o que era. Uhum. Então, esse que é o ponto. Na hora que você consegue criar essa conexão no sentido de comprar em João Pedro, por exemplo, não o produto, o serviço que ele vende, mas a pessoa, Uhum. independente do que você quiser vender, eles vão querer comprar ou vai Uhum. querer ser assistido pelo profissional, pelo médico. Esse é um ponto que é o que vai trazer uma mudança significativa de quem entender isso e começar a produzir conteúdo nesse sentido. Não Sim. falar só do serviço ou do produto que você oferece, mas, pô, dizer quem é você, São iniciais, né? né? O que é que você acredita. Uhum. E aí as pessoas vão se conectar contigo e ser atendido é uma consequência. Uhum. E assim, sobre todo esse universo que a gente vem falando, né, da especialidade, urologia, do marketing, produzir os conteúdos, assim, você teve algum tipo de dificuldade para iniciar a produção desses conteúdos, algum tipo de bloqueio, medo de julgamento, como é que foi isso? Eu tinha um receio, assim, de passar do ponto, passar da medida, sabe? Que eu não queria nem parecer um cara sisudão,
mas também não queria ser um cara desleixado, né? Tipo, o Cláudio me conhece há 500 mil anos aí, sabe que, tipo, eu brinco, eu resenho, eu faço muita coisa, mas assim, entrou na profissão, é outra persona. Não vou dizer que eu sou outra pessoa, é outra persona. Eu tenho que ser uma pessoa séria porque eu tô lidando com problemas. Um Né? arquétipo. Exatamente. Então tem que mudar, né? E aí meu receio era eu trazer vícios de linguagem meus para essa abordagem, eu trazer informalidades que eu uso no meu dia a dia e acabar manchando um pouco essa imagem que eu queria ter do profissional sério, né? Porque assim, não por eu achar que é melhor ser sério do que ser brincalhão, vamos dizer assim. Mas eu acho que para lidar com coisas sérias é melhor que você seja sério, entendeu? Então eu ficava muito com receio disso. Depois eu comecei a trabalhar mais isso, fui relaxando mais e eu vi que não precisa ser assim. Você pode ser as duas coisas e passar o conteúdo sério, como a gente discutiu aqui no começo, né? Depende da forma como você lida com a resposta que você vai ter àquela primeira mensagem que você passa, né? Então, eu fui quebrando um pouco isso. Mas, independente, eu tinha uma vergonha de câmera, que era uma coisa de outro mundo, velho. Eu tinha uma vergonha de câmera. Eu acho que eu demorei a começar a fazer essa parte de mídia por isso. Eu comecei a dar aula para, tipo, plateias maiores, 200 alunos, cento e tantos alunos e tal, e isso foi me relaxando um pouco, quebrando. Eu nunca tive dúvida do que eu tinha para passar, eu tinha dúvida do que a pessoa podia questionar lá e eu não saber, né? Aí eu vi que boa parte do conhecimento se constrói dessa forma, você reconhecer que você não sabe, buscar para poder trazer. E aí, pô, na faculdade foi quebrando isso, eu falei, eu acho que eu já tô pronto para poder fazer essa parte de vídeo. Eu comecei a fazer, comecei a aparecer e tô satisfeito. Olha só. Isso é muito comum, né? Inclusive, você trouxe um ponto assim que é interessante. Você começou a dar aula, né, para as pessoas e aí foi se soltando. O que a gente vê, né, aqui eu que trabalho já com audiovisual há 13 anos, então bastante tempo já vi muita coisa acontecendo, né, por trás e na frente das câmeras. Então, o cara chega para gravar, não, porque eu sou professor, eu dou aula para não sei quantas pessoas, aí senta na frente da câmera. Aí olha para aquela câmera e vê as pessoas atrás, assim, de braços cruzados, esperando, né? Vai que é sua. Aí o cara, não sai nada. Então, quando É parece que a luz incomoda, a né? luz incomoda, Tô vendo. exatamente, não sai nada. Já teve casos assim de, pô, não sair mesmo, o cara tem que, né, botar um teleprompter ali para poder conseguir fazer alguma coisa, Uhum. porque de fato não conseguia sair de um assunto que ele mesmo dominava, Sim, né? sim. Então, assim, essa coisa do nervoso, né? Isso acaba. Stage fright, né? O medo do palco, O né? medo do palco, É. exatamente. E sobre os formatos, né? Qual é o tipo de formato assim que você acha que dá mais resultado, né? É um carrossel, um reel, um vídeo? Você varia esses É, formatos? minha percepção, tá? Eu não consigo trazer para vocês ainda isso em números e Perfeito. até em relação em conversões, né? Mas o que eu vejo maior interação são aqueles rios orgânicos mesmo, né? Eu chego lá e postar alguma coisa do dia a dia e tal. Quando você vem mais para só fazer um esclarecimento, eu vim falar sobre uma doença, coisa dessa, eu notei que quem interage mais é mais o pessoal de saúde, são meus alunos, colegas, né? Vão fazendo uma coisa assim. Agora, quando eu mostro uma coisa do meu dia a dia, tô aqui no centro cirúrgico fazendo tal coisa, então, vamos esperar aqui que vai acontecer cirurgia tal, e eu passo rapidinho assim uma coisa sobre o caso, sobre o que vai ser feito, isso acaba engajando mais, né? E eu acredito que talvez essa seja a maior ponte até para conversões, porque dentro daí eu vejo pessoas perguntando qual é o contato, como é que eu marco e tal, É né? isso, é o que a gente acabou de falar também sobre essa conexão com a pessoa, né? É, A gente é, está numa rede social. é. O objetivo dela é justamente essa conexão, não é vender, é se conectar. Uhum, Mas aí você consegue vender como consequência, da um conexão. passo seguinte dessa conexão, né? Uhum, Dessa relação que você cria com os teus seguidores, com a tua uhum, audiência. Eles querem acompanhar, uhum, né? E o YouTube é muito bom para isso, para a gente ter essa noção, né? Por exemplo, o Renato Cariani, o cara tem um canal no YouTube que ele posta o dia dele todo. Ele tá na academia treinando, milhares de visualizações, uhum. porque a galera gosta de acompanhar o que o cara tá fazendo. Já se Certo. conectou com ele, já gosta, quer acompanhar. Quando ele vai colocar alguma coisa para vender, já tem um público comprador nativo, construído, quentinho, pronto para apertar o botãozinho lá e comprar. É porque humanidade atrai o ser humano, né? Então quando você vê lá um cara que tem um patamar que ele tem, fazendo as coisas que você também faz, isso Perfeitamente. identifica. É por isso que a gente tem tanto reality show fazendo sucesso, né? Porque você vê, tá certo que tem reality show que é muito específico e tal, e que você imagina como é que seria a sua vida naquela situação específica, mas de maneira geral faz sucesso por isso, porque você vê pessoas fazendo o que você poderia estar fazendo também, e que às vezes você não tem coragem de estar lá, né? Exato. Então, quando você mostra dia a dia, quando você mostra essa parcela humana do profissional, eu acredito que atrai por isso também.
Sobre essa questão, né, da rede social atrair as pessoas, né, e nutrir também, ou como o Claudio falou também do YouTube, né? Na rede social, quando a gente utiliza o canal dos Reels, né, é justamente para atrair novas pessoas. Então, Uhum, você atrai as pessoas por esse canal, pelo feed, né, pelos Reels, que quando a pessoa está navegando ali, naquele navegar, né, do Instagram, uhum, ela vai ver conteúdos orgânicos de pessoas aleatórias, não necessariamente das pessoas que ela segue. sim, E os stories, né, que são justamente para nutrir o público interno. sim, Então, os Reels como um canal de atração e os stories para gerar essa conexão, e a venda, normalmente, ela acontece mais pelos stories do que pelos sim, Reels, sim, porque você tem que partir de um ponto que o seu público, ele tem uma temperatura. Então, o público que vem, normalmente, dos Reels, ele é um público frio. Então, ele é um público que ainda não tem uma conexão com uhum, o seu tipo de conteúdo, mas ele se interessou por alguma coisa, algum gancho interessante, ele tá precisando de algum tipo de tratamento e viu ali que tem uma autoridade que fala sobre, né? Ele se conectou naquele primeiro momento, mas ainda não é suficiente para ele chegar, não, agora eu vou marcar uma consulta. sim, Então ele se conecta e ele passa a te seguir para poder, bom, vamos ver o que esse cara vai falar mais. E os stories, eles vão aparecer mais para essas pessoas que já te seguem. Então a pessoa começa a ver seus stories do dia a dia, de um procedimento, ó, galera, eu fiz isso aqui, esse procedimento, tal, 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 o que é que você acha? Caixinha de pergunta. Aí a pessoa, pô, legal, eu tenho uma dúvida, deixa eu falar, é uma uhum, oportunidade para falar com aquela uhum, pessoa. Porque muitas vezes, falando de um perfil que tem não sei quantos mil seguidores, aí o cara vai lá e manda o direct. Mas é a quantidade absurda de vai mensagens que perder. não vai. É. Mas o profissional que está ali, quando ele recebe uma caixa de pergunta, aquilo é matéria-prima. Aquilo é matéria-prima para ele construir a autoridade dele, Sim, né? Para ele quebrar objeções, para vender o peixe também. Falar, uhum, pô, não é que ele seja melhor que o outro, mas ele está construindo aquela autoridade dele e no final todo mundo quer ter mais paciente no consultório, quer ter uma agenda cheia, não uma agenda lotada, uma agenda cheia. Então, o Story serve para isso, para justamente nutrir e conectar com aquela audiência, e no final, a venda, ela é uma consequência. uhum, A venda, ela acontece fruto da consequência. A gente teve, sentimos na pele aqui também, no início dos lançamentos, não, vamos fazer um lançamento, aí a gente fez um primeiro lançamento, foi um sucesso. Aí foi o segundo lançamento, vamos agora botar, arrebentar a boca do balão aqui, botar dinheiro, captar o máximo de gente que a gente conseguir, a gente quintuplicou a quantidade de pessoas nos grupos do WhatsApp, o resultado, 0 a 0, quase prejuízo, é mesmo, porque a gente tentou vender para um público que não tinha conexão, um público frio, público que não conhecia nosso expert. sim, A gente não levou isso em consideração, ficamos tão encantados pela magia do digital, né, de ver o dinheiro entrando ali, que a gente falou, não, é uma conta matemática, né, vamos colocar mais gente e a gente vai ganhar mais dinheiro. Isso é um erro gravíssimo, né, que as uhum, pessoas cometem, principalmente quem está iniciando. Então, assim, gerar a conexão, eu falei sobre isso ontem no vídeo também, gerar a conexão é o caminho. As pessoas não têm mais aquela coisa. Quando você está na rede social, rolando a tela, aí você vê um vídeo que você vê que é anúncio, qual é a reação normal? É a pessoa passar adiante. Então, os vídeos mais naturais, os vídeos que tem um gancho, assim, um movimento de câmera para prender a atenção da sim, pessoa, mas depois, de forma natural, trazer aquele conteúdo de uma forma leve, agradável, é isso que vai fazer a diferença sim. em 2026 para frente. Então, interessante. E, assim, se o seu Instagram tivesse que passar uma mensagem clara, qual seria? Difícil. Se você fala o que do que eu acho que é o resumo dele ou do que eu queria que ele passasse? Do que você queria que ele Pronto. passasse, do direcionamento, assim, do seu conteúdo, o que é que você quer falar? Qual é a sua mensagem? Tá, minha mensagem seria de alguém que tá lá pra estar disponível pra ajudar. Porque eu acho que todo o resto, todo ganho é consequência, né? O, praticamente tudo que eu tenho na vida hoje, eu tenho porque eu estive disponível. Então eu acho que eu tenho que continuar sendo para continuar. Se meu paciente gosta de mim é porque eu estou disponível para ele quando ele precisa. Se um colega me chama para poder ajudar é porque eu estou disponível quando ele precisa. Né? Para minha família eu estou disponível sempre. Então eu acho que é por aí. Esse, Sabe, tipo, o profissional disponível. esse é um ponto fundamental, né? Porque às vezes a pessoa ela se deslumbra pelo resultado, né? Ela Uhum, quer mais resultado. Só que aí ela quer mais resultado como aumentando a quantidade de pacientes atendidos no dia, uhum, aumentando o valor da consulta e tentando aumentar justamente nos pontos que
na verdade, é o final daquela trilha, né? Uhum, Ela não melhora a experiência do paciente, exatamente. o tempo de consulta, ao invés de 1 hora, ela passa para 1h30. Ela não pensa nessa forma, né? E como agregar mais, porque, consequentemente, você vai ter mais pessoas querendo te procurar, Uhum, só que você não vai conseguir atender todo mundo. Aí, uhum. por isso, é oferta e demanda. Aí sim, consegue aumentar o valor da consulta, porque pô, tem muita gente, então você tem que filtrar, né? Aí é como consequência, o resultado ele vem como consequência, não como um passo anterior, né? Não é o início, ele é o fim. Tem um cara que eu me inspiro muito, assim, o cara foi um professor de faculdade e veio a calhar de que ele era médico de uma avó minha. E assim, consulta dele na época era caríssimo. E eu tenho 11 anos de formado, não, 12 anos de formado. Na época era assim, uma coisa surreal. Eu não imaginava como é que minha avó conseguia pagar a consulta com a aposentadoria dela. E questionava um pouco isso. Eu falava, pô, eu tô fazendo medicina, eu não acho que o caminho é esse, eu não acho que precisa fazer isso e tal. Então, pô, o cara tá sendo. Pensava mil coisas. Um belo dia eu fui e acompanhei em consulta. Esperei, eu e minha avó esperaram quase umas 2 horas, 2 horas e meia pra chegar a vez dela. Nesse meu tempo, ele atendeu duas pacientes. As duas, que eram pacientes mais antigas, entraram sorrindo, saíram sorrindo. Minha avó, que estava lá, idosa, esperando, estava sorrindo o tempo todo, porque ela sabia que a partir do momento que ela abrisse aquela porta, ela ia ser bem ouvida, bem cuidada. O cara me deu uma aula, assim, de tipo de escuta, de cuidado, de conhecimento, domínio do paciente, porque isso envolve tudo. Se eu passo mais tempo com o meu paciente, eu conheço melhor a história dele. Então, quando ele voltar comigo, eu não perco a etapa repetindo coisa, lembrando coisa, não, porque é uma pessoa que eu conheço, deixa de ser um paciente para ser uma pessoa que eu conheço, né? E isso você consegue entregar mais. Agora, o cara com expertise que ele tinha, com cuidado que ele tinha, com todos os pacientes dele, assim, tipo, na ponta dos cascos de cuidado, assim, bem pra caramba, cara, ele pode cobrar um valor a mais. O paciente paga, o paciente adquire isso, porque ele sabe que eu vou chegar lá, se ele não resolver agora, ele vai resolver um dia. Ele vai pesquisar, ele vai correr atrás, ele vai entregar, ele vai procurar na minha família, ele vai, sabe? Então, é um negócio diferente, né? E aí esse cara me inspirou pra caramba. Então, assim, desde o prontuário que eu faço hoje em dia, é inspirado nele, a forma como ele conversa quando o paciente chega é inspirado nele, sacou? Ele me falou um negócio engraçado uma vez, aí eu comecei a acompanhar, né? E bastante, assim, ele virou meu professor depois. Eu comecei a acompanhar, numa dessa eu olhava, assim, ele chegava no consultório. Aí ele, ô, tudo bom? Primeira vez que a senhora vem e tal, como é seu nome? Dona Maria, tudo bom. Aí virava pra mim, você, como é seu nome? João, ah, João. Tudo bom, João? Você é o que dela? Sou neto. Você faz o quê? Não, eu estudo medicina. Aí, beleza. Nessa aqui, ele estava escrevendo no prontuário. Dona Maria veio com o João, neto, estuda medicina. Quando minha avó voltou um tempo depois, ele chegou lá e escreveu: "Ô, Dona Maria, como é que tá João? Já formou?" Para minha avó, aquilo ali foi uma coisa de outro mundo. Para ele, foi uma forma dele botar na cabeça de que a família de Dona Maria é João e a outra pessoa que levou. Então, ele começa a criar aquela coisa que depois, pela repetição, pelo tempo que ele fica lá, aproxima. Então, ele deixou de ser só um cara que cuida dela para ser um cara que se preocupa com a família. E isso aí, bicho, é a identificação que vocês falaram. É. Aí, Tem um livro que fala exatamente disso, que é aquele Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Pessoas, Uhum. né? Que ele fala justamente sobre isso aí, sobre criar essas Uhum. conexões, né? E é isso no final que vale mesmo E essa não era, conexão. não era uma pesca, não era um charlatanismo, não, sabe? Tipo, o cara botar lá pra lembrar. Não, porque depois a gente via que ele tava tendo cuidado de escrever mesmo. E aí chegou um ponto que ele parou de escrever porque ele sabia que Dona Maria era a avó de João, que é colega médico dele. Entendeu? Então, apagava isso do prontuário e ia seguindo, entendeu? Nesse livro, inclusive, tem um trecho que fala assim que Abraham Lincoln, né, que é o presidente Uhum. dos Estados Unidos, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, que ele, quando conhecia as pessoas, que ele escrevia o nome das pessoas num papel Uhum. e ficava memorizando, lendo aquilo ali o tempo todo para não esquecer o nome daquelas Sim, pessoas. sim. Justamente porque a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o O próprio próprio nome. nome. Então, quando você chega num lugar e que você já conheceu aquela pessoa e ela chega lá, você viu aquela pessoa uma vez, ela chega lá e chama você pelo nome, você fala, já cria É. já tá em outro nível de conexão, porque o cara teve uma atenção de lembrar o seu nome, de gravar o seu nome e já tá se dirigindo a você pelo nome. Uhum. Então o cara já exatamente o que aconteceu com sua avó, né? É. Pô, foi com o neto dela, que eu acho que deve ser mais forte ainda, né? É. Não tenho netos ainda, tenho filhos, né? Mas deve ser uma conexão, É. enfim. E agora, para a gente, já estamos no horário aqui, eu vou falar algumas perguntas rapidinhas, Tá bom, né, um bate-bola, e aí você vai responder sempre com frases bem tá curtinhas bom. para a gente agora, finalizar. agora, até antes de tu entrar nesse quadro, só um ponto que eu acho importante para a gente falar é o seguinte: quais são assim, os sintomas mais comuns
que normalmente os homens eles podem notar, mas acabam achando que não é nada, depois eu olho, e que talvez esse seja um ponto de partida para procurar um especialista, procurar um médico urologista. O que em consultório eu veria dessa forma, o tempo de duração dos sintomas. O cara que ele tá com a dor testicular, ele vem no outro dia. O cara que tá com disfunção erétil, ele vem logo. Ele não vem no mesmo dia. Tipo, se tiver impotência hoje, eu vou amanhã. Não. O cara, ele tenta novamente, tenta mais algumas semanas. Se não resolver, ele vai. O que demora mais são coisas relacionadas com qualidade de vida. É o que o cara demora mais. Tipo assim, tô perdendo interesse na relação, tô com pouca disposição, tô dormindo mal. Essas coisas demoram anos o paciente sentir o impacto, não, perceber que aquilo tá sendo ruim pra vida dele e procurar atendimento. Basicamente é isso, tá? Mais coisas relacionadas à qualidade de vida de maneira geral. Porque as outras coisas leva logo. Comecei a urinar mal, tá ordendo pra urinar, ele vai procurar o médico, tá precisando de infecção. Ou então sai um sangue na urina, ele vai procurar. Então, uma dor testicular, uma lesão que apareceu no pênis. Isso normalmente o cara procura se for um cara bem instruído, né? Se for o cara que não é tão bem instruído, cai naquilo que a gente conversou, de deixar pra depois, de achar que a masculinidade tá sendo questionada, e aí vira uma sinuca maior. É isso aí. Então, posso ir agora? Vontade. Valeu. Em uma frase, por que o homem evita o urologista? Tabus. Boa. Um mito sobre urologia que precisa acabar. Que o urologista é médico apenas do homem. Essa era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer mais cedo e eu acabei esquecendo. Mas isso fica para um próximo episódio. Um sinal que nunca deve ser ignorado. Sangramento na urina. Isso é sério. Isso é sério, viu, gente? Sangramento na urina. Uma frase para o homem que está adiando há anos. Quanto mais tempo você adia, é menos tempo que você vai estar disponível para sua família. Isso é pesado. Qualidade de vida, né? Isso é pesado. Qual exame, consulta, o homem mais teme sem necessidade? Eu acho que o próprio exame de toque retal, a avaliação de prostática, assim, a galera tem muito receio de achar que... Tô até me dando lugar, mas perdão. Até muito receio de achar que vai questionar a masculinidade e tal, mas não é uma coisa tão rápida que, assim, eu nunca tive um paciente que não voltou. Entendeu? Todo paciente que eu comecei o cuidado, ainda bem eles continuam vindo, sabe? É porque, assim, até quebrando um pouco, mas na minha percepção, e acho que na maioria, eles acham que o homem acha que o exame de toque não é como você falou de... Rápido. É tipo... É. Procurar pra ver se tá tudo certo, né? Então, o cara É isso mesmo. Já acabou. Tem uns que viram, doutor, eu tô voltando a fazer exame de novo porque eu fui com o doutor não sei quem, foi muito rápido. Aí falou, rapaz, o meu vai ser igual. Tem gente até que fala de um negócio de um laser, né? Já tem até de Era uma de pergunta laser. que eu queria saber, pô, não é a tecnologia já avançou tanto, né? Não tem um avanço já previsto aí que vai ser implementado, que vai substituir, não? Isso é porque a pele dele é preta e ele vai mais cedo. Aí ele já tá querendo saber do laser. Já temos 10 anos aí de escape, né? Ainda não. Acredito que vai chegar nesse ponto. A gente tem o exame de ressonância que consegue, nos cânceres, nos tumores, né, lesões sugestivas de tumor mais avançadas, acerta tanto quanto o exame de toque, só que o problema é que a ressonância não está tão disponível para todo mundo ainda. Se a gente chegasse num cenário ideal, onde todo lugar tivesse ressonância, é fácil de fazer, não fosse um exame que tivesse contraste, pode ser perigoso, vamos dizer assim. Se fosse um exame completamente inerte, eu acho que já teria suplantado, né? Mas ainda o exame de toque é uma ferramenta de extrema necessidade, porque talvez seja a principal coisa para definir conduta. Porque se a ressonância aparecer tão lesão, pode ser que eu faça uma biópsia. Se o PSA aumenta, pode ser que eu faça uma biópsia. Se o exame de toque der alterado, você vai precisar biopsiar, porque a chance de ter um tumor enorme. Então ainda é a melhor ferramenta que a gente tem. Precisa das três, mas individualmente talvez seja a melhor ferramenta que a gente ainda tem. Então não vai ter escapatória, pai. Quem sabe mude, tem 10 anos. Tem 10 anos aí, tá bom. Um conselho para parceiros, como incentivar sem pressionar? Para os parceiros, né, do relacionamento, caso exista, né? Sim. Como incentivar sem pressionar. Como Entendi. incentivar aí é o cuidado. Aí é o cuidado. Entendi. Eu acho que é aquela coisa que a gente falou da identificação. E o homem tem muito desse aspecto do cuidado, né? O homem de verdade, pra mim, é aquele cara que cuida. Não é o cara que machuca, não é o cara que usa a força que tem pra fazer violência, não é o cara que usa pra proteção, né? Então, se você consegue trazer isso, se a parceira, se o filho, a filha,
o marido do cara consegue fazer isso usando essa palavra de cuidar, eu preciso de você, eu acho que é a melhor forma. Certo. E para finalizar, se você pudesse fixar um poste para todos os homens, qual tema seria? Eu acho que não deixe que o preconceito atrapalhe sua saúde. Acho que a mensagem seria essa. Perfeito. Legal. Agora, já que você ficou, né, sentido, né, cara sentimental, que não tinha te apresentado, aproveite aí e fale com a galera para encerrar nosso episódio de hoje. Bom, aqui agora, né? Aí, ó, fica à É vontade. isso, pessoal. Mais um episódio do BMcast. A gente bateu esse papo super interessante, muito produtivo e agregador com o Dr. João Pedro. E, doutor, deixe teu contato, tuas redes sociais, para que a galera possa te seguir. Beleza. Eu tenho a rede social, o Instagram, @drdjoaopedro.uro, né? Tudo junto com ponto .uro no final. Me segue lá, eu posto uns videozinhos de orientação, deixo minha disponibilidade de contato também, respondo perguntas, eu interajo bastante. Então, qualquer dúvida que tiver, a gente pode começar o atendimento por lá também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Grato, doutor, pela participação. Tem que falar, agradecer o cara. Mano. Verdade, verdade. Mas grato, doutor, pela participação. Eu acho que é por isso que ele tá sendo lembrado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.